Graça e paz, 8 de agosto, 25. A graça, a verdade revelada em cada coração. Nós que temos, nesta manhã de sexta-feira, 8 de agosto, 25, o amor e o perdão. Porque a palavra, quando ela é viva, quando ela é eficaz, ela transforma uma mente, ela divide alma e espírito, juntas e medula, e ela é apta ao coração, como diz Hebreus 4:12. Você entendendo isso, você entrou aqui, nossa nova terra, e está já aqui, ante Deus, dentro do coração, onde você tem um amor e tem um perdão, e confessa com a tua boca a tua salvação. Glória a Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Graças a Deus. Quando nós sentimos o amor de Deus, é gratificante ao saber que o milagre aconteceu. Isto quer dizer toda obra pronta por Deus, somos um predestinado, abençoado por Deus, abençoado por Deus. Entramos no descanso, na terra prometida por Deus, novo céu, nova terra, hoje mana leite e mel. Eu sinto dentro do meu coração que estou num pedacinho do céu. Eu sinto dentro do meu coração que eu estou num pedacinho do céu. Estar num pedacinho do céu é saber que você tem hoje a mente de Cristo ativada, para entender que o nosso velho homem ficou na cruz, para que você que depois da cruz recebesse o amor de Jesus, que é o Cristo, aquele que citou e deu vida à igreja, para que nós possamos criar aqui uma posição em Cristo e saber que somos mais vencedores. Glória a Deus. Entendendo tudo isso, abençoado, você já está aqui na casa de Deus. Dentro de você é uma igreja, onde existe um altar, tem um Deus que é vivo e ele te fortalece. Então, Paulo aqui, se fez escravo entre os judeus, já recebendo a graça no coração dele, para poder ganhar os judeus, para entenderem a graça e apostatarem de Moisés, para entrar pela porta e receber de Deus o alimento sólido. Aqui está, 9 de 1 Coríntios, versículo 20. Versículo 19, 20. Por quê? Sendo livre de todos, firmes escravos. Paulo era livre de todos, como eu aqui sou livre de todos. E aqui eu estou tentando, através do Espírito Santo, ganhar alguns aqui para Cristo. Já são de Cristo, mas só que está vivendo em doutrinas de vala estranha. E aqui eu quero trazer os irmãos para a graça, para o Evangelho. Eu não, o Espírito Santo que revela. Eu aqui prego e Deus revela. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível, 20. Olha como Paulo procedeu diante dos judeus. Paulo, chamado para os gentios, mas quando ele vem, o templo ainda está de pé, Formosa, aquele templo que cairia, Mateus 24:1, aí sim a graça viria a todo vapor. O evangelho ensinado por Deus ao apóstolo Paulo para trazer o amor e o perdão em cada coração. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob a lei. Eles viviam sob a lei, porque o Espírito Santo não tinha vindo ainda antes da cruz. Depois que o templo cai, depois que ele passa pela cruz e traz vida à igreja, aí sim o Espírito Santo é revelado ao nosso coração, como é que eu sempre menciono, Ezequiel 37:14, porém o Espírito em vós, vivereis. Passou da cruz, doutrina de Atos foi derramado no nosso coração. E 5:5, não foram ortogados. Então aqui, 9:20 de 1 Coríntios, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob a lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei. Então eles viviam debaixo da lei. Paulo vivia debaixo da lei, mas só que ele recebeu a graça, o evangelho, como você vai entender. João 16, versículo 12, 13.
Quando vier o Espírito da verdade, convencerá, né, aqueles que lá estavam, e hoje aqui, debaixo da graça, debaixo do Evangelho, depois da cruz, que só existe um Evangelho, aquele que Deus revelou a Paulo, Atos 6,18, 2 Coríntios 12, 1 em diante. Aqui está. Para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Quando eu leio Romanos 6, 13 e 14, o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Eu estou debaixo da graça. Quem está debaixo da lei, o pecado domina eles. Por quê? Ele não consegue se livrar do pecado. Por quê? A consciência começa a doer. Mas quando você encontra o Cristo no teu coração, ele tirou todo esse rancor, toda essa raiva, toda essa dor e colocou em você um coração novo, para que você entendesse Romanos 6,3, batismo da cruz. Ali você começou a entender que o velho homem ficou na cruz, não fica na piscina do pastor, nem no Rio Guandu, porque ali eles enganam. Então, aqui está, Paulo procedia para com os judeus como judeu, né? Porque Paulo, ele era judeu. Mas quando Paulo chega com a graça, o evangelho aqui, já em Atos, né? Onde aqui tem muita contenda, muita conversa, Tiago era a coluna da lei de Moisés. Quando você chega na igreja Assembleia de Deus, com essa igreja dessa aí, pentecostal, né? Eles vão te entender, eles vão te repudiar, eles vão te rechaçar, porque você vem com a graça, você vem com a salvação garantida da cruz para cá. Só que eles estão tentando encontrar Deus, né? Numa coisa de libertação, numa campanha, que é uma unção, então, num voto. Então ali eles ficam ali presos a um pastor. Aqui não, aqui estou preso ao Cristo, como Paulo estava preso a Cristo. Né? Depois que ele entendeu a graça, o Evangelho, ele prega a verdade. Então 21 aqui, de Atos, versículo 17, vamos aqui 17, diante. Tendo nós chegado a Jerusalém, Paulo, né? E aqueles que lá estavam com Paulo. Os irmãos nos receberam com alegria, 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Então, Paulo e Tiago, coluna da igreja de Jesus de Nazaré, né? Então, Pedro, Tiago e João eram colunas. Então, você vê que Pedro é o único que fala bem de Paulo. 2 de Pedro 3,15. Você vai ler lá e você vai entender por quê. Paulo tinha muita sabedoria. Aquilo que Jeremias escreveu lá, 3,15, é aquilo que Paulo começou a falar de Romanos a Hebreus. Né? Então, Jeremias profetizando lá que viria pastores, né, com inteligência, com sabedoria e conhecimento para ensinar a igreja, que Paulo ensina, a igreja do Gálatas, dos Efésios, dos Hebreus e por aí em diante, como hoje aqui. Aqui nós ensinamos os irmãos, né? Nós não, o Espírito Santo que está em nós começa a falar e os irmãos entendem. 19. E tendo-se saudado, contou minuciosamente que Deus fizera entre os gentios por seu ministério, tá vendo? Que Deus fizera entre os gentios. Você vai ler lá Atos 10, versículo 11, 12, 13, 14 e 15, que Pedro vê o lençol aberto com vários animais imundos. E Deus fala, Pedro, levanta, mata e come. Ele falou, não, eu não posso comer aquilo que é imundo. Não, Pedro, eu purifiquei. Então os gentios estavam purificados. E Tiago não sabia nada disso. Então aqui Tiago tem essa contenda com ele. E tendo os soldados, contou minuciosamente que Deus fizera entre os gentios, por seu ministério. 20. Ouvindo, o deram eles glória a Deus, e lhe disseram, bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Zelosos da lei. Paulo escreveu Romanos 10, 1 ao 4, eles tinham um zelo por Deus, mas não com entendimento. Paulo, quando vem com a graça e conhecimento, eles começaram a rejeitar Paulo, porque Paulo vem com conhecimento. Como aqui? Eu trago conhecimento, libertação, o Espírito Santo no teu coração. Deus, Jesus já veio. O diabo morto, as pessoas ficam tensas. Por quê? Aprenderam há 100 anos aí, né, nesse século, que o diabo existe, que vai na tua casa, é o gafanhoto, é a maldição, é isso e aquilo, e tem que fazer uma corrente de libertação, várias coisas para se livrar disso. Não, a palavra te livrou, da cruz para cá, colocou em você o reino de Deus, onde aqui você vive o amor dentro de você, para com aquele que está ao seu redor e a tua família. Ouvindo, deram eles glória a Deus e disseram, bem veja, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos zelosos da lei. 21. E foram informados a seu respeito que ensinas todos os judeus, estava ensinando os judeus, entre os gentios, a apostatarem de Moisés. Tinha que sair de Moisés para entrar pela porta.
porque a carteira está vencida, quem está na lei de Moisés. Tem que renovar a carteira para pregar a graça. Aí você vai estar habilitado a pregar o evangelho da verdade, do amor e do perdão no coração, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Então a lei de Moisés era um costume. A circuncisão era antes da cruz. Quando chega na cruz, Jesus circuncida todos os gentios para estarem com ele aqui. No século 21, já salvo pela graça. 22. Que se há de fazer, pois certamente saberão da tua chegada. Deviam saber que Paulo estava chegando lá, em Jerusalém. 23. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós aqui 4 homens que voluntariamente aceitam fazer voto. Nas igrejas por aí afora, eles fazem voto, pagam carnê, fazem campanha. Isso não está na Bíblia, mas eles inventam. Aqui o voto está aqui, mas só que não é para fazer. No século 21. Por quê? Estava antes da cruz. Depois da cruz, você é livre para com Deus, para não fazer nada segundo a carne, segundo a lei de Moisés, segundo o costume da lei, porque a graça está dentro de você já. 24. Toma-os, purifica com ele e faz as despesas necessárias para que raspem a cabeça e saberão todos que não é verdade. Não é verdade, mas era verdade. Paulo estava debaixo da graça. O que se diz a teu respeito e que, pelo contrário, andam também tu mesmo guardando a lei. Por que ele guardava a lei? O templo de pé, Formosa cairia, Mateus 24:1, aí a graça é estabelecida. Então o pecado não terá domínio sobre vós, porque estão debaixo da graça, debaixo do evangelho, debaixo do amor, do perdão, da paz no coração. Quem está debaixo da lei de Moisés não tem a paz que nós temos aqui, debaixo da graça, sabendo que você é uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e não tem defeito. Por quê? Tudo aconteceu na cruz, para que você recebesse de Deus o amor dele e o perdão nessa manhã de todo o coração. Glória a Deus por essa palavra, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Quando nós sentimos o amor de Deus, é gratificante ao saber que o milagre é eu e você. Quando nós sentimos o amor de Deus, é gratificante ao saber que o milagre é eu e você. 2:8 de Efésios. Agora estamos depois da cruz, podemos falar. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de ninguém, é dom dele para conosco. Por isso que pastor é dom. Não é título e não é profissão. Eles enganam todos aqueles que lá vão nessas congregações. Por quê? Eles usam ali costume da lei. Algo que já passou, para que você entrasse depois da cruz no reino do Filho do teu amor. O ladrão na cruz, Lucas 39, o que aconteceu ali? Ele não viveu o reino. Ele passou por aqui, mas fez algo errado e pagou um preço. Mas ele falou, Senhor, lembra de mim quando chegar no teu reino. Não, já chegou aqui. Você vai estar no paraíso. Mas só que ele, ao ressuscitar, encontrou a Maria Madalena lá, vindo do sepulcro, né? 20 de João, versículo 10 em diante, e aí, não procure dentre os mortos aquele que vive. Vive aonde? No teu coração. Para te ensinar o amor e o perdão. Então, o ladrão na cruz não reinou em vida. Para reinar em vida aqui tem que estar com a vitória nas mãos, no coração, para que você possa ter de Deus o amor e o perdão. Oh, meu Deus, obrigado por cada coração nesta manhã. Espero que você entenda e dê um like para que essa mensagem possa seguir em frente. Em nome do Pai. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.